Hey hey! Quem é que não anda viciado no Royals da Lorde? Quem? Fica na cabeça, é normal. A miúda é bem engraçada, eu não acredito que ela tenha 16 anos, mas ela tem 16 anos. E enfim, para o primeiro vídeo dela, acho que foi esse o primeiro, ela usou um winged liner assim diferente, que é o que eu tenho hoje na cara. Eu fiz uma versão nadinha mais dramática do que ela, porque eu usei gel liner, ela só usou sombra de certeza, aliás, só usaram sombra nela de certeza, porque o dela é um nadinha mais suave, mas tipo, maquilhagem para vídeos é diferente de maquilhagem para o dia-a-dia. Então, mesmo que tenham feito com sombra, se os olhos começassem a comer a maquilhagem, estão a perceber, não tinha problema porque alguém ia retocar. Ao longo do dia vocês querem que o look fique. Então foi por isso que eu usei o gel liner. Eu usei gel liner em algumas partes, depois vocês vão ver. E desta vez, para variar, eu comecei o vídeo já com a base e o batom e as sobrancelhas... Sim, isso, feitos. E eu vou-vos dizer o que usei. Depois para o creme na cara, usei este concealer, que é o Studio Finish Concealer da MAC, ENW15. Usei o Studio Fix Powder, ENW10. E gosto de usar estas duas coisas porque isto dá uma cobertura do caraças e o pó também. Mas eu posso pôr o pó levezinho, especialmente aqui nas sardas e isso, raramente preciso de corretor, logo a cobertura fica tipo média por só ter o pó. O look no vídeo é todo mate, ela nem estava a usar batom que se notasse, eu pus só um batom coral para dar um bocadinho de cor à cara e pus blush e highlighter no fim, vocês vão ver Joana a fazer batota, mas enfim, temos de fazer isto usável já agora, não é? E as minhas sobrancelhas, vocês vão vê-las diferentes no vídeo, porque eu desde então fiz as raízes e quando faço as raízes ponho as sobrancelhas rosa, que é para ser tipo I was born this way. Eu usei, como sempre, o Eyebrow Stylist da Catrice em Date with Ashton 020. É esse o vídeo, espero que gostem. Eu estou ansiosa para o pôr, não é? Porque eu tenho mesmo de fazer vídeos mais vezes, mas estas semanas foram o caos e ainda nem acabaram. Então vá, vejam o vídeo e espero que gostem. Eu comecei por aplicar primer nos olhos, usei o da Kiko. É bom, mas não tem assim a cobertura tão forte como teria um concealer, por exemplo, ou o primer da Essence, que é super barato. Entretanto, uma coisa que eu faço sempre é pôr o meu pó facial, neste caso o Studio Fix Powder da MAC, nas pálpebras para ficar com tudo direitinho, tudo sem veias à mostra. Em seguida comecei por uma sombra castanha clara de uma paleta da Sleek, com um pincel fofo. E depois fiz uma mistura da Omega e da Espresso, como sempre, da MAC, porque para mim faz o castanho perfeito e defini um bocadinho melhor o côncavo. Eu odeio essa palavra, mas enfim, o côncavo. Usei o mesmo pincel fofo e depois passei logo ao eyeliner, porque não se tem de passar muito tempo na sombra ao início. Usei um eyeliner líquido da Essence, que é o que eu costumo usar sempre, porque é barato e é ótimo. Fiz uma linha super fina, começando pelo meio, indo para o fim do olho, para o lado de fora do olho e depois para o interior, para ficar mais fininho no interior, mas deixei a linha sempre muito fina. Depois peguei em gel liner com um pincel e puxei a linha mesmo para o cantinho do olho. É mais fácil fazer isto com gel liner porque o produto fica mais facilmente nesse sítio. Se for líquido às vezes pode escorrer se suares ou se chorares ou algo do género. Depois puxei a linha e é suposto puxar mais ou menos na direção de onde acabam as sobrancelhas, mas se não for perfeito não tem problema. Depois comecei a encher a linha como se fosse um winged liner perfeitamente normal. E isto demora sempre um bocadinho mais com gel liner, mas fica super bem, super opaco. Depois corrigi uma coisinha que tinha feito com concealer, podem ir fazendo isto. E depois comecei a definir a asa da Lorde, enfim. Fiz um ponto, imaginei um ponto no centro do olho, onde ficaria a pupila, e tentei que a linha fosse nessa direção. E depois marquei com muito pouco produto no pincel. Isto é só para ter uma linha guia com o preto muito mais pigmentado do que o resto, porque o resto é um degradê.
Fiz o mesmo do outro lado, estou só a mostrar para terem uma noção melhor, se não tiverem percebido bem no outro olho. É suposto ir na direção daquele centro do olho, ou seja, não muito acima de onde seria o côncavo, a direção, claro. Depois comecei a arredondar essa ponta, porque é suposto ser um degradê perfeito, arredondei só por dentro, ou seja, por fora da linha fica bastante pontiagudo e por dentro fica mais redondo. Aqui já tinha o trabalho de sombra feito num olho, neste eu comecei por pegar num pincel lápis, entre aspas, o formato é assim mais pequenino e mais denso, com sombra preta mesmo. Usei a Carbon da MAC e defini a forma geral da sombra. Aqui usei um pincel achatado com uma sombra cinzenta. Podiam usar um pincel fluffy, mas o achatado é melhor porque tem um bocadinho mais precisão. Eu usei depois este fluffy só com um bocadinho de powder normal da cara, só para dar assim mais leveza à parte do centro do olho, porque se ficares com muito cinzento no centro do olho dá um ar muito pesado a este look, que supostamente é super natural mesmo. Acabei com o concealer, como há bocado, porque tinha ali mais problemas, e podes também pôr um bocadinho por cima, assim como estou a fazer aqui. Mas sem arredondar a ponta, fazendo tudo muito pontiagudo por fora. A seguir pus lápis branco, embora a Lorde não tenha posto isso no vídeo, é o maquilhador dela, I don't know. E pus lápis preto na pálpebra de cima. Este é o da Bourjois e é o que eu sinto que não sai mesmo. Às vezes pode transferir um pouco, mas comigo não. Foi só para dar um ar mais composto a tudo, um ar perfeito ao look. A seguir encaracolei as pestanas, claro, e pus rímel, o mesmo do tutorial passado. Não pus rímel nas pestanas de baixo e enquanto esperava que as pestanas falsas secassem na minha mão, fui pondo blush. Usei um blush laranja para dar um natural à cara. Para dar um ar natural à cara. Foi a única coisa que usei para definir. E depois usei assim um highlighter no topo das bochechas, no centro do nariz e no Cupid's bow. A seguir, está aqui uma filmagem muito perto e muito desfocada de eu pôr as pestanas, porque eu cheguei-me um bocado ao espelho e a minha máquina não tem autofocus, mas pronto. O que eu fiz foi esperar mais ou menos 30 segundos, 1 minuto, que a cola secasse. Pus a cola nas pestanas, segurei e depois pus com a pinça. E como são metade de pestanas, é bastante fácil pôr. Eu apliquei, pus no sítio certo e depois, com os meus próprios dedos, apertei as pestanas falsas com as pestanas normais. E foi esse o vídeo, é este o look completo. Eu vou inserir também a foto para se ver um bocadinho melhor. É basicamente isso. É um look engraçado, para especialmente quem não tenha muito espaço para fazer eyeliner. Há pessoas que têm esta curva um bocado para baixo, então o eyeliner parece que corta quando é assim subido. Então esta é uma boa maneira de fazer batota. Eu sou uma dessas pessoas, eu quando for velha não vou ter tipo a pálpebra para cima para fazer uma operação, honestamente. Vai ser a minha primeira plástica. Eu esqueci-me de referir, eu na introdução e na outro estou sem as pestanas postiças, por isso não vai ser exatamente a mesma coisa, mas no vídeo e na foto que eu inseri estou, por isso... Oh meu Deus! Ok, eu tenho de atender isto, até o próximo vídeo!